gente vai dar sequência aqui para finalizar a nossa agenda desse ciclo. Vou convidar para falar aqui a atriz, diretora, escritora, pacifista e humanista Leona Cavalli para fazer o nosso encerramento do primeiro ciclo de difusão da cultura da paz com uma fala sobre o ser humano como agente de uma cultura de paz. Leona Cavalli, pode abrir o seu microfone, por favor, para a gente ouvir. Olá, Olá, olá a todos, que alegria estarmos aqui. Tudo certo aqui com a transmissão? tudo certo? Então que bom, é uma alegria muito grande. Agradeço a todos por estarmos juntos, né? Eu acho que nesse momento é um anseio comum de todos nós estarmos unidos em paz, porque estamos com muitos conflitos constantes e conflitos mundiais, como sempre estivemos, aliás, né? Mas de toda forma, como a gente passou por esse período grande recentemente, período da pandemia, que nos trouxe uma outra consciência, e agora parece que com esse movimento desses conflitos mundiais emergindo e com a mídia expandindo tudo isso e a comunicação chegando até nós, parece que de alguma forma a gente sente de um impacto maior, né? Quando traz para a consciência todas essas guerras em que se vive, infelizmente, né? Parece uma coisa inacreditável que a gente está no ano 2023 e que não paramos de fazer guerra constantemente, né? Se a gente pensar na nossa história, na história da humanidade, curiosamente, nós, como seres humanos, que podemos ser agentes, né, de qualquer coisa, porque o ser humano é a única raça na Terra que tem livre-arbítrio e que pode cocriar da forma como desejar, que estejamos num mundo constantemente em guerra, ou seja, que nós sejamos agentes de guerra. Então, justamente eu escolhi esse tema, o ser humano como agente de paz, porque me parece urgente essa consciência, e acho que o fato de estarmos juntos aqui nesse primeiro ciclo, justamente é um ciclo que traz uma nova visão e uma reeducação, um princípio, né, de ressignificação é, do que é ser pacifista, do que é ser agente de paz. Então, todos nós sabemos disso, né, de que do quanto é necessária essa consciência, do quanto é necessário ressignificar, inclusive palavras, inclusive conceitos vindos de uma cultura milenar de prazer nos conflitos, uma cultura que ancestralmente traz a vitória como símbolo de um resultado de um conflito em que um ganha do outro, ou seja, a nossa cultura ela está muito distante de ser uma cultura de cooperação. E por isso que é fundamental a gente falar de paz. Eu acho que é importante falar dos conflitos para que a gente realmente situe onde nós estamos historicamente e onde nós podemos estar se transformarmos as nossas consciências. E o fato de estarmos aqui, eu acredito que seja uma coisa extremamente positiva. Para mim tem sido positivo ouvir todos vocês, e sempre que a gente se encontra em um estado de paz, em uma frequência de paz, a gente consegue mudar as nossas vidas, e estamos juntos aqui para que a gente possa irradiar isso para o mundo e, quem sabe, construir realmente um mundo mais pacífico. Então, me parece que uma grande questão é que, uma vez que nós, como seres humanos, somos seres
naturalmente feitos de encontros de várias energias diversas e antagônicas, uma vez que a matéria, a energia material é gerada por um conflito. Naturalmente, uma energia de matéria, ela só existe quando há um conflito, um atrito entre elementos, e nós estamos, como seres humanos, com energia etérica, espiritual, mental, emocional, em um corpo material. Isso, como que a gente lida com essas diversas diferenças do que nós somos feitos, de uma forma pacífica? Por que isso? A gente raramente pensa sobre isso, porque o atrito está no nosso ser. É importante percebermos isso, porque se nós não percebermos isso, fica muito difícil falar de paz como uma coisa real. Parece que a paz sempre há uma distância. Por mais que a gente fale da necessidade, da beleza, da harmonia, da justiça, mas quando você considera que o seu instinto te leva para uma reação natural de defesa, quando você considera que a sua mente nem sempre está de acordo com o seu corpo, quando você considera que você tem uma educação que valoriza o conflito, então você percebe que realmente há uma necessidade de uma construção consciente da paz, quando, na verdade, poderia ser natural, porque, por outro lado, naturalmente, nós também temos a tendência a ser pacíficos. Só que quando entram os conflitos, parece que, de alguma forma, o nosso instinto tende a reagir e a esquecer dessa possibilidade harmônica. Então, eu acredito que, para sermos agentes de paz, é muito importante que a gente considere que o conflito ele é necessário, que o atrito é necessário. Por que é necessário? Porque é inevitável e são esses encontros que produzem uma energia nova. Não há como nós sairmos do lugar em que nós estamos se nós não mudarmos a nossa energia. Não há como gerar um novo ser se não houver encontro de duas energias diferentes. Então, yin e yang geram um novo ser. Então, dois átomos geram um terceiro. Então, quando a gente considera isso, a gente pode, então, considerar que tudo que nos provoca pode ser levado para o lado construtivo. E aí é a opção pela paz, e não destrutivo. Então, por exemplo, quando alguém discorda de você, quando há uma provocação, ou quando a gente mesmo sente necessidade de sair da zona de conforto e, portanto, de se movimentar tanto psicologicamente, espiritualmente, filosoficamente, quanto fisicamente, se nós chegarmos nesse lugar e integrarmos essa energia do diferente, que pode gerar um desconforto, como fonte de energia geradora para uma nova frequência, aí nós encontramos uma geração a partir de um instante de paz. Por exemplo, agora, nesse momento, se cada um de nós inspirar alguma coisa negativa da sua vida, alguma coisa que queira transformar. Vamos pensar, por exemplo, nessa guerra. Nós estamos em 2023, infelizmente estamos com uma guerra acontecendo
uma guerra entre povos irmãos acontecendo agora, para citar essa guerra que está acontecendo, mas que pode estar acontecendo em qualquer cidade que você esteja assistindo e em qualquer ano em que você esteja assistindo. Então, se você inspirar algum lado antagônico seu, que considere, por exemplo, uma coisa que você não gosta em você, procura imaginar uma coisa que você acha desconfortável em você. Inspira isso e transforma isso numa energia positiva. Por exemplo, você inspira a sua preguiça ou o medo que gera a violência. Aí você encontra um centro dentro do seu coração que é um centro de paz. Todos nós temos esse centro de paz, senão nós não conseguiríamos imaginar isso. Então, inspira, traz para o seu coração e transforma essa energia potente em luz, em uma energia criativa. Não precisa denominar. Inspira, transforma e expande. Se a gente conseguir fazer simplesmente isso, por um instante, que alguém venha te falar alguma coisa, ou que você sinta um desconforto, qualquer que seja, uma irritação qualquer que seja, você inspira e tenta e transforma numa energia positiva, isso gera uma consciência de uma usina interna de transformação, que é a nossa função como seres humanos. Então, da mesma forma que as árvores têm a função de transformar gás carbônico em oxigênio, nós temos a função de transformar energias antagônicas em harmonia. Nós podemos, como seres humanos, fazer isso. Quando a gente não faz isso, que genericamente, na maioria das vezes, o que acontece? Guerra. O que acontece? Conflito. O que acontece? Guerra do ser humano contra a própria natureza, contra a natureza e todo esse caos imenso que se vive. Porém, não há como fugir do caos, porque o caos existe. Há como transformar o caos em criatividade. Então, eu sinto que, nesse momento, nós estamos quase num momento de redefinição de uma série de conceitos, para que a gente possa realmente, como humanidade, passar juntos para um novo momento, para uma nova vibração, para uma nova frequência, onde falar de paz da forma como nós estamos falando hoje não seja mais necessário, porque nós estamos aqui falando de paz porque, de alguma forma, nós nos distanciamos da realidade da paz. E acredito que a nossa função seja perceber, resgatar que a paz é o nosso princípio primeiro. Então, ser humano como agente de paz é quase como reafirmar quem somos, reafirmar a nossa função, porque efetivamente ser humano é igual a ser agente de paz. Pode ser e pode não ser, porque temos livre-arbítrio, mas quando nós chegamos nesse lugar de tomarmos para nós a responsabilidade de gerarmos a paz, simplesmente acontece uma coisa natural que todas as outras qualidades humanas, as outras graças humanas de produção de bem, de justiça, de bondade, de saúde, elas naturalmente brotam, elas naturalmente se tornam possíveis, elas naturalmente existem. Não por acaso a paz é o primeiro hexagrama do Xing, a paz é considerado o ponto de partida, a paz é o centro do círculo, a paz é a união de todas as forças, ao contrário do que
muitas vezes se acha, e culturalmente às vezes é colocado, a paz como algo neutro, a paz como um ponto de inação. Não, a paz, ela fisicamente, ela é a união de todas as forças. Ela é o ponto de interseção que gera todos os outros. Então, sempre que nós não estamos em paz, é quando nós não estamos nesse nosso ponto de interseção interno, nesse nosso ponto que fica fisicamente no coração, onde a gente pode chegar nesse lugar de transformar energias, de sermos transformadores. Então, eu acredito que nesse momento em que nós estamos trazendo isso, resgatando isso e assumindo sermos agentes, co-criadores de uma cultura de paz, há como um renascimento, ainda que em pequenos detalhes, em pequenos instantes da nossa vida, mas que tendem a cada vez mais aumentar, cada vez mais serem percebidos por nós, e de repente, quando você consegue esses instantes de paz, eles já começam a se tornar naturais. E você não precisa pensar, porque naturalmente, ao você inspirar e expirar, você está produzindo paz, se você se coloca como agente de paz. E uma cultura é sempre o fruto, o conjunto de todas as atividades humanas, de todas as atividades de um povo, de um país, de um grupo. Então, ela vai gerar frutos em várias camadas, em várias frequências. Se nós pudermos imaginar juntos, por um instante, um mundo onde todos os seres humanos sejam geradores de paz. Já imaginaram? Já, né? Já imaginamos isso, né? Parece tão abstrato e, de repente, é tão real, porque todo ser humano é agente de paz. Ainda que inconscientemente, ainda que não queira até, mas todo ser humano é agente de paz com alguém que ama, com seus filhos, em casa, ainda que por instantes, ainda que os seres humanos mais violentos, mas já experimentaram ser agentes de paz por um instante. Dar uma boa palavra, abençoar, falar algo, se colocar como agente transformador de paz. Então, esse nosso papel de reeducação, de fazer parte desse movimento de uma cultura de paz, é um movimento de um mundo diferente, de um mundo a partir de uma outra ótica, a partir de um outro conceito, a partir de uma nova vibração. E nós sabemos, como seres humanos, que temos livre-arbítrio, que nós podemos optar, porque efetivamente nós somos geradores constantemente. Nós geramos constantemente vibração com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, nós geramos constantemente energia com os nossos atos, e nós geramos constantemente com as nossas palavras, com tudo. Mesmo que a gente não queira, a gente está sempre gerando coisas, coisas. Então, se a gente pensar, por exemplo, eu tenho um passarinho aqui no meu apartamento, eu tenho um passarinho, que ele chegou e mora aqui com a janela aberta. Eu considero isso maravilhoso, sou muito feliz por causa disso, de ter um passarinho solto. Aí, por um instante, eu fiquei imaginando assim, eu sendo esse passarinho, como eu sentiria a minha presença? Simplesmente é uma presença é, muito perturbadora, por um lado, porque é barulhenta, move coisas, é,
gera uma energia constante. Quando eu comecei, como mudei a ótica e comecei a perceber através da natureza, você imagina as plantas da sua casa, como é que elas sentem você, a sua energia. Aí a gente percebe o como a gente pode ser mais pacífico, como a gente pode ser mais suave, como a gente realmente pode ser mais geradores de harmonia. Agora, se nós imaginarmos que nós podemos ter uma cultura voltada para esse ensino, que na verdade é o ensino de ser humano melhor, é o ensino evolutivo, a gente pode dar um salto quântico, um salto energético muito grande para as novas gerações. Se nós percebermos o peso que há nas palavras, o peso que há nos atos, nós podemos fazer dessa terra um paraíso. Podemos fazer. Eu acredito que isso, que vai chegar a isso um dia. Da mesma forma que hoje a cultura da guerra é uma coisa tão normal, a ponto das crianças brincarem de se matar e isso não ser considerado um escândalo. Não é? Não é considerado um escândalo que as crianças tenham heróis que são assassinos. A maioria dos heróis infantis são assassinos, matam um monte de gente. Isso é normal, é comum. Mata os bandidos, mata aquilo, mata aquilo. É uma coisa que é comum. Então, do mesmo jeito que é assim, também acredito que vai chegar um dia em que mudem esses padrões, mudem esses parâmetros, mudem as histórias, que o nosso prazer não seja um prazer linkado com a dor, e sim um prazer linkado com o amor, com a construção. Porque se nós nos perguntarmos por que, afinal de contas, se a maioria das pessoas que a gente conhece, que você conhece, por exemplo, quer um mundo mais pacífico, não é? Por que o mundo não é mais pacífico, se o mundo somos nós? Quem faz o mundo somos nós. Quem constrói uma cultura somos nós. Onde que é essa questão? Onde que há essa questão que nós falamos como seres que desejam um mundo melhor, uma coisa, e o nosso mundo está de uma forma completamente diferente? É porque há um prazer na destruição. E esse prazer da destruição, de onde vem? Vem lá dos nossos ancestrais, do instinto levado pelo estímulo do medo. Então, é esse estímulo do medo que é necessário que seja mudado, que o nosso estímulo maior não seja mais o medo, porque enquanto o nosso estímulo maior for o medo, a gente vai gerar uma competição violenta, feroz, uma necessidade violenta de se defender, uma competição, um medo e tudo mais o que a gente tem agora nesse momento no mundo como sendo uma cultura instaurada, uma cultura que leva à destruição. Então, quando a gente consegue chegar e aceitar, então, os nossos instintos, aceitar, inclusive, a nossa parte violenta, nós começamos a mudar e começamos a pacificar esse medo ancestral. Não é como tirar, porque faz parte também a defesa. A natureza se defende, os animais se defendem, mas que isso não seja mais o que nos rege. E aí nós começamos a realmente nos diferenciar dos animais, porque por enquanto raça, a maioria ainda está no instinto animal como guia. Pouco evoluímos em milênios no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido transcendente.
Então, esse lugar dessa mudança do estímulo do medo para um estímulo, um prazer de viver mais pacíficos, mais amorosos, mais gentis, mais criativos, mais cooperativos, nos torna seres humanos mais completos, seres humanos agentes de um mundo de paz, agentes de um mundo que pode ser um mundo melhor. E acredito que o fato de estarmos aqui juntos, vivenciando isso, conseguimos nesse pequeno fórum desses poucos dias vivenciar instantes realmente de uma reunião de paz, é, é uma semente muito grande que já traz, acho que para cada um de nós, muitos frutos e muitos resultados, e a criação, efetivamente, de um pequeno, ainda que nesse momento, mundo de paz. E eu desejo, sinceramente, que esses momentos se repitam muitas vezes, se expandam muitas vezes, e que a gente possa realmente, cada vez mais, criar esses instantes, sejam em fóruns, sejam nas nossas comunicações, seja nos nossos encontros, seja na arte, seja na cultura, seja na saúde, seja em todos os tipos de expressão humana, que nós possamos fazer da nossa presença aqui na Terra uma presença de paz, uma presença de amor, uma presença de cooperação e uma presença de uma cultura pacífica e de um mundo melhor. Então, eu queria agradecer a todos, muito obrigada, e que a gente possa repetir várias vezes esse fórum, agradecer à ONG Paz Sem Fronteiras, a todos que fazem parte dessa ONG e todos que ainda verão essas palestras, que isso seja uma semente realmente de uma cultura que se expanda cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, Leona, pela fala maravilhosa, muito inspiradora. Depois de uma semana ouvindo tantas pessoas falarem assim, ouvir, você, né, me chamou a atenção quando você disse a paz como esse ponto de interseção entre todos os outros, isso simboliza muito isso que a gente viveu aqui, realmente, de tantos temas diversos. Então, eu queria abrir aqui, se alguém tiver uma pergunta, aproveitar esses minutinhos finais para a Leona responder, um comentário. O Paulo gostaria de fazer uma pergunta. Pode perguntar, Paulo. Boa noite a todos, boa noite, Leona. O que eu gostaria de saber é como e quando você conheceu essa cultura de paz e qual foi a maior mudança que essa cultura de paz fez na sua vida até hoje e como você vive essa cultura de paz no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus afazeres. Oi, Paulo. Eu acredito que eu conheci a cultura de paz quando eu me percebi como ser cultural, ou seja, através da arte. Só que eu não tinha essa consciência, Paulo. Eu acredito que toda criança conhece a paz, né? Quando brinca, quando está no momento de amor, todos nós conhecemos a paz, mas só que eu não tinha essa consciência, não tinha nem essa consciência que ao atuar, por exemplo, ao praticar a arte, eu estava num estado de paz. Mas foi com a ONG Paz Sem Fronteiras que justamente eu também comecei a pensar, a refletir sobre a construção de uma cultura de paz. A ONG Paz Sem Fronteiras tem 11 anos, né? E eu conheço faço parte da ONG desde o começo. Então, foi a partir desse pensamento que eu comecei a perceber o quanto era necessário realmente essa reflexão para a gente trazer para a consciência, porque, infelizmente, na nossa cultura ocidental, a gente não tem esse hábito de falar sobre paz e de refletir sobre paz como uma coisa concreta, como uma coisa cultural, né? E eu procuro praticar isso no meu dia a dia, primeiro através dessa consciência e também fazendo pequenos instantes como esse agora, esse pequeno exercício de respiração. Procuro praticar exercícios que tragam esse melhor funcionamento dos chakras, uma consciência física
e, ao mesmo tempo, na própria arte, né? Não na arte profissional, mas na arte apenas, né? Mas na arte de viver, ou seja, percebendo, procurando ficar atenta às minhas questões, aos meus instintos, e sempre que posso trazer para essa consciência e me colocar como agente de paz. Eu acredito que ao nós nos colocarmos como agentes de paz, as possibilidades dessa atuação se abrem imediatamente. Muito obrigado pela resposta. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. De nada, Obrigada. tchau. Mas alguém gostaria de fazer uma última pergunta, um último comentário? Bom, então muito obrigada, Leona, por trazer sua contribuição, sua colaboração aqui, uma fala tão inspiradora para a gente encerrar esse ciclo de difusão da cultura de paz.